Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhes disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, que não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nesta quinta-feira, dia 22, nós celebramos com muita alegria a Cátedra de São Pedro Apóstolo. Essa é uma festa que a igreja celebra é uma tradição que vem desde o século IV, onde se costumava celebrar em ação de graças pela missão que Jesus confiou a Pedro, o qual nós acabamos de ler no texto do Evangelho de hoje. Esse texto é um texto que, penso eu, que todo católico, o bom católico, ele precisaria conhecer de cor. Porque quando nos perguntam por que somos católicos, nós precisamos responder, ora, simplesmente, com toda a simplicidade do nosso coração, porque foi a igreja que Jesus confiou aos seus apóstolos. Uma igreja que tem tradição, que tem 21 concílios ecumênicos, que tem 266 papas, que tem sucessão histórica e sucessão apostólica, são duas coisas diferentes, que tem história, que tem tradição, que tem magistério, que guarda 4 atributos maravilhosos. A igreja ela é una, e você não vê isso em instituição nenhuma. A unidade da igreja, o que se fala aqui, fala no Japão, fala na Inglaterra, fala no Oriente, seja de rito, seja uma igreja católica, a unidade da igreja ela é a mesma nos seus dogmas, na sua liturgia, na sua vida, na sua missão. É a unidade. Depois, a igreja ela é santa. Santa. Por quê? Porque ela é esposa do Cordeiro. E nem a própria igreja católica esgota a igreja de Cristo, embora, como nos diz Bento XVI, num dos seus documentos, que a igreja de Cristo subsiste plenamente na igreja católica. É a igreja de Cristo, é a igreja fundada por Jesus. Então, veja, Jesus diz aqui com toda clareza. Primeiro ele faz uma enquete, lá na região de Cesareia de Filipe. Ele vai dizer: quem diz os homens que eu sou? E aí ele faz uma pergunta de modo geral, Aí responde: uns dizem que você é Elias, que é Jeremias, algum dos profetas. Jesus estreita essa pergunta aos seus e ele diz: mas vem cá, e para vocês, quem eu sou? E aqui, quem responde? Quem responde é Pedro. Daí que vem o nome Papa, O nome Papa vem de primeiro dos apóstolos, príncipe dos apóstolos, Papa, que é o sucessor, que é aquele que Jesus escolheu como cabeça visível da sua igreja, o qual ele é a cabeça. Jesus é o Cristo cabeça. E Pedro, a figura de Pedro, é a figura visível dessa pessoa que Jesus deixou aqui na terra para estar à frente da sua igreja. Então, quem responde é Pedro. Pedro é o apóstolo mais citado no Novo Testamento, 146 vezes. O segundo que está abaixo de Pedro é João, 46 vezes. Mas Pedro é aquele que fala em primeiro lugar. Ele é aquele que fala em nome dos irmãos, é aquele que decide, é aquele que está à frente, é aquele que está à frente do colégio dos 12. É ele, Pedro. E por isso Jesus diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas,
porque não foi um ser humano que te revelou isso. Aqui tem algo bonito para dizer. Somente pela fé, o mistério da igreja está acessível ao nosso coração. Os incrédulos, cismáticos, infiéis, gente complicada, esse povo não vai conseguir compreender a igreja mesmo. Estão cegos, têm a sua mente embotada, então não vai conseguir compreender a igreja não. Para compreender a igreja, isso precisa ser dado do alto através de algo chamado fé. Então, para que você possa mergulhar, eu e você, possamos mergulhar no mistério da igreja, acima de tudo nós precisamos de fé. E fé católica. Aqui eu quero chamar a atenção para algo. Quando nós somos batizados, e quando pequenininho nossos pais nos levam à pia batismal junto com os nossos padrinhos, diante da comunidade, diante da testemunha qualificada que é o sacerdote, ou o diácono, ou o bispo, ou seja lá quem o bispo delegar, diante da testemunha qualificada para o sacramento do batismo, nós ali não somos batizados na nossa fé. Não, nós somos batizados na fé da igreja. Isso aqui precisa ficar claro, porque parece que a fé é algo que é negociável, é algo que a gente pode mudar, que a gente pode adaptar, que a gente pode fazer do nosso jeito. Não é, irmãos. Nós somos batizados na fé da igreja. Então nós precisamos crer em tudo que crê e ensina a Santa Mãe Igreja. E outra coisa importante, hoje dizer na Cátedra de Pedro, é que a doutrina católica, ela não comporta escolha. O que eu quero dizer com isso? O que é heresia? Bom, a heresia vem da palavra grega chamada héresis, que quer dizer exatamente isso, escolha. Você escolhe no que você quer crer. Não é assim que funciona com a fé católica. Na fé católica, ou você pega todos os dogmas, ou você se torna um herege. Eu creio na Imaculada Conceição, eu creio na Assunção de Nossa Senhora, eu creio na virgindade perpétua. Agora, essa história da maternidade divina, aí já não dá para mim. Bom, herege, no mínimo, né? Quem não acredita em um único dogma, seja de Nossa Senhora, ou seja, dogma sobre o Espírito Santo, dogma sobre Deus, dogma sobre a Igreja, sobre a comunhão dos santos, sobre a vida eterna, sobre os 12 artigos do credo, né? Se a gente não crê em um desses dogmas, a gente já se distanciou da fé católica. E muito, tá? E muito. É daí que vem os hereges. Os hereges não vêm de fora da igreja, eles vêm de dentro da igreja. E nós pegamos o corpo de doutrina completo. Magistério, tradição e escritura. Pegamos tudo. Com todos os dogmas, com tudo. Por quê? Porque, veja, Jesus disse para Pedro: por isso eu te digo que você é Pedro, ou seja, tu és Quefas, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Eu nunca encontrei esse texto em tradução nenhuma que esse texto tivesse no plural ou que tivesse com uma interpretação dúbia, assim, que tivesse um duplo sentido. Não. Inclusive, o Novo Testamento ele foi escrito em grego e o original grego é no singular mesmo. Jesus disse eu construirei a minha igreja. Não falou de minhas igrejas. Ele falou de uma única igreja que é mistério de salvação. Aquela que o Concílio Vaticano II, no documento da igreja chamado Lumen Gentium, diz que a igreja ela é sacramento universal da salvação. Isso aqui é uma expressão carregada de sentido teológico. Isso significa dizer que a salvação que chega aos fiéis passa pela igreja. E veja, isso aqui não é invenção da minha, não. Eu não estou aqui falando nada que eu ache ou que eu pense sobre a igreja. Eu estou falando daquilo que está nos documentos oficiais da igreja. Eu apenas aqui estou citando Catecismo da Igreja Católica, documento oficial da Igreja, Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II. Estou citando a Sagrada Escritura. Então, não é nenhum achismo, não é algo que eu pense não, tá, irmãos? Isso aqui é aquilo que a Igreja ensina na sua doutrina bimilenar de 2000 anos, com toda a sua clareza, com toda a sua transparência, com toda a sua sabedoria. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Mas, tá? Não acaba por aí. Jesus diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. Ora,
Isso aqui os padres da igreja vão nos ensinar que dar as chaves é dar poder. Então, ao contrário do que alguns não querem e brigam por causa disso, né, a igreja ela tem um poder sim. Mas é preciso dizer que esse poder da igreja é um poder espiritual, mas é um poder. A igreja tem um poder. Na pessoa do Papa, inclusive, há um poder espiritual, há um carisma, há um munus. Inclusive o munus principal do Romano Pontífice, o munus significa missão sagrada, o munus principal dele é guardar o depósito da fé. E isso é aquilo para que o Papa, de fato, mais existe. Claro, ele tem tantas outras funções, mas existe uma que se ele não tivesse, não teria sentido dele ser, que é guardar a fé. Guardar e transmitir a fé integralmente como ele recebeu de Jesus. Então a missão dos apóstolos é essa, transmitir aquela mesma fé que receberam dos apóstolos. Então Jesus deu as chaves. Dar as chaves é dar poder. E diz mais, tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. E tudo que você desligar na terra, eu desligo nos céus. Ainda teria mais uma completar aqui, né, que seria: e as portas do inferno nunca poderão vencê-la. E eu preciso dizer, a barca de Pedro, que subsiste já há mais de 2000 anos, ela teve momentos que parecia que ia naufragar sim, mas ela é assistida pelo Espírito Santo. Ela tem a garantia de Jesus, cabeça dessa igreja, de que as portas do inferno nunca poderiam vencê-la. Em 2000 anos de história da igreja, a igreja continua aqui, ela continua com sua doutrina maravilhosa, levando e salvando muitos corações. Rezemos hoje, na intenção do Santo Padre, o Papa, dos nossos bispos, do seu sacerdote. Reze hoje pela igreja, a igreja que é santa, mas que é feita de nós, homens fracos e pecadores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.